dia, a paz do Senhor, shalom, shalom, glória a Deus, amém. Estamos abrindo uma nova temporada de podcast. O tema dessa temporada vai ser Precioso Espírito Santo. Estamos orando, passei o dia em oração ontem, não gravei, pedindo duas direções a Deus sobre esse tema e sobre um outro tema. E ouvi uma voz muito forte no meu coração para mim continuar a ministrar sobre o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque, querido, nós ainda temos uma grande dificuldade de entender o trabalho do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo, por muitos e muitos anos, ele foi visto como a terceira pessoa, mas a Bíblia é clara que desde Gênesis capítulo 1, versículo 2, o Espírito Santo já trabalhava numa posição de primeira pessoa, né? Essa questão de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade de Deus, nós não podemos vê-la como hierarquia, porque só existe um trono. Nesse trono só existe um que está sentado acima do trono, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então não existem três tronos na sala do trono, só existe um trono, que é o próprio Deus, né? Quando fala-se que ele está sentado à direita do próprio Deus, e cremos que esse trono é compartilhado. Amém? Então nós vamos deixar bem claro aqui que o Espírito Santo também pode agir na primeira pessoa, no agir poderoso de Deus. Quando olho as Escrituras, vejo o Espírito Santo e ele é a primeira pessoa a aparecer na Bíblia. Gênesis diz assim: a terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar que envolvia a terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Podemos mencionar que no princípio, Deus, sim, podemos mencionar de uma maneira genérica, né? O primeiro nome da divindade encontrado na Bíblia é justamente referente à pessoa do Espírito Santo, que diz assim, que ele se movia. E aí estamos percebendo que o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Esse pairar, ele estava se movendo, né? É como se um avião viesse a aterrissar, mas enquanto ele fica ali na baixa, né, atmosfera ali, se preparando para aterrissar, o Espírito Santo estava pairando sobre as águas. Então Deus, ele está no verso 2, e essa menção ao seu Espírito, ao Espírito Santo de Deus. Então podemos afirmar que a primeira pessoa a aparecer nas Escrituras é a pessoa oficial da divindade a ser mencionada de uma forma concreta. A Bíblia diz em Gênesis que havia trevas, mas ali estava quem? O Espírito Santo movendo-se, ou seja, é como se ele estivesse bloqueando as trevas, pairando sobre as trevas. Então precisamos entender que o Espírito Santo não é uma coisa, não é uma força, uma energia, um treco, ou seja, qualquer coisa que tenha apelidado ele. Ele é uma pessoa. E quando falamos de pessoa, eu vou antecipar logo aqui, também não estou falando de um ser humano, mas eu estou falando de um ser pessoal. Eu sei que tem muitos que, ao ouvirem o que eu estou dizendo agora,
talvez não entenda e talvez me pergunta: pastor, e aonde fica Jesus? Porque a salvação vem através de Jesus. Amém? Sim, a salvação vem através de Jesus. Mas nós aprendemos nos podcasts anteriores que Jesus, precisamos ser batizados nas águas, né? E deixamos o Espírito Santo nos batizar numa segunda etapa para nos revestir. Jesus disse: eu vou subir aos céus, né? E eu vou me comunicar, eu vou trabalhar do trono de Deus através do Consolador, através do Espírito Santo de Deus. Então, ele deixou o relacionamento pessoal e íntimo dele, porque o Pai, o Filho e o Espírito são um, né? É uma única, né? É um Deus único, né? Nós temos um Deus único e triuno. Um pouquinho complicado de entender na carne, mas nós compreendemos facilmente no Espírito. Então mostra que essa pessoa, né, por muitas vezes foi tratada como um produto no corpo de Cristo. Ela foi tratada como um produto de Deus, como uma força de Deus, e não sendo o próprio Deus. Em Atos nós vemos o Espírito Santo dizendo aos apóstolos: separa-me Barnabé e Paulo. Em Atos também nós vemos o Espírito Santo usando Pedro para condenar Ananias e Safira por causa da mentira sobre o dízimo, sobre a venda de um terreno, sobre o valor de uma venda de terreno. Então a verdade é que nós precisamos liberar, né? Jesus veio para o mundo, para os pecadores, né? Jesus veio para o mundo, para os pecadores. João Batista, quando ele avista Jesus de longe, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus diz: eu vim para os que eram os meus, mas os meus não me aceitaram. Eu vim para que todos sejam salvos. Então, a salvação é por meio de Cristo. Jesus veio para salvar o mundo. O Espírito Santo não foi dado para o mundo. O Espírito Santo foi dado para você, que é a igreja do Senhor. João 14:17 diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Porque só pode conhecer o Espírito Santo através de Cristo. Uma vez salvo em Cristo, é uma porta que se abre para comungar, para comunhão com o Espírito Santo. Porque João diz: porque ele vive em nós e estará dentro de nós. Então percebe que Jesus disse: vocês receberão o Espírito Santo e o mundo não receberá. Jesus, o Salvador, foi dado ao mundo, aos pecadores, mas o Espírito Santo foi dado para a igreja do Senhor. Jesus disse: o mundo não pode receber, é uma lei, é lógica. Isso é a palavra de Deus, são princípios bíblicos. O profeta Oséias disse que nós precisamos conhecer o Senhor para que nós possamos ver a sua glória, e ele diz que é de glória em glória, até conhecermos a pessoa e a maturidade de Jesus. Eita, lá baixou. É algo poderosíssimo. O Espírito Santo é um presente de Cristo para a noiva, para a sua igreja. Essa pessoa é maravilhosa, ela é educada, ela é a conselheira, né? Ele é o nosso consolo, o consolador. João 16, o Evangelho de João 16, versículo 7, pega a sua Bíblia, né? Ele diz assim: eu vos asseguro que é para o vosso bem que eu parta. Se eu não for, o advogado não poderá vir para junto de vós. Mas se eu for, eu o enviarei. E está claro que o Espírito Santo é enviado da parte de Jesus. Aliás, como iremos ver à frente, em um de seus atributos está o de ser o Espírito Santo de Deus. Então essa passagem Jesus deixa claro
a necessidade de cada filho, de cada cristão receber o Espírito Santo. Nós deveríamos, analisar na teoria, na técnica, mas nós não vamos ter relacionamento debaixo de teorias e técnicas. O nosso relacionamento com o Espírito de Deus é na prática. E é impossível nós teologarmos, nós ministrarmos sobre a teologia do Espírito Santo e não vivermos, não comungarmos, não termos o relacionamento e a prática da obra e do trabalho do Espírito Santo. Amém? Você está comigo? Glória a Deus. Aleluia. Então, para a gente entender um pouquinho sobre o Espírito Santo, sobre o precioso Espírito Santo de Deus. O seu nome é Ruach HaKadosh, em hebraico. Ruach HaKadosh, que quer dizer Espírito ou Santo. Este termo está em todo o Velho Testamento. Ruach é o que faz relacionar-se com Deus. O Ruach de Deus é o que convence o homem do pecado. É o que nos faz ter desejo e estarmos avivados na obra de Deus. Podemos perceber que pessoas frias na obra de Deus é porque falta relacionamento com o Espírito Santo. Pessoas que amam a obra de Deus, que amam servir a Deus, que amam a trabalhar para Deus, não importa se for para limpar o banheiro da igreja, arrumar as cadeiras. Essa pessoa, ela tem um desejo de servir, de ajudar. Mas quem é o Espírito Santo, pastor? Para os ouvintes, quem é o Espírito Santo? O que as Escrituras falam do Espírito Santo? O que as Escrituras falam que o Espírito Santo é? Para não ficar nas minhas palavras, no Novo Testamento vemos todas as declarações e também todos os seus atributos e também todas as suas funcionalidades. A Bíblia mostra que Deus se revelou ao mundo em 3 formas distintas, em 3 tempos distintos. Efésios 4:6 diz que há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Memoriza aí, vou repetir. Efésios 4:6 diz que há um só Deus, que há e Pai de todos, que é sobre, ele está sobre todos, por meio de todos. Então, três níveis e em todos. Amém? Sobre Deus, por meio, Yeshua, Jesus, e em todos, a habitação, ele mora, o Espírito de Deus mora em mim. É claro que nós vamos entender que foram também manifestados esses níveis em 3 formas e 3 tempos. Deus se manifestou na história da humanidade. Primeiro, Deus se manifestou sobre todos. Vemos Deus ali agindo no deserto, agindo diante de Faraó, agindo sobre os filisteus, usando profetas maiores, profetas menores, usando Elias, usando Eliseu, usando Isaías, usando Samuel, a escola de Samuel, a escola de Eliseu, a escola de profetas, usando os profetas menores, usando Naum, usando Miqueias, usando Oséias, Malaquias, Natã. E vemos a segunda etapa, é a preparação que vem através de João. João prepara o caminho, na verdade, 2000 anos atrás, nasce João, aquele que é separado, aquele que é chamado também de Elias, e ele prepara o caminho para Jesus. Jesus vem na plenitude dos tempos, já havia estradas pavimentadas, ainda não havia energia, creio eu, Thomas Robson, ele nasce em outro tempo, mas existia lamparinas,
dominava-se o fogo, já dominava-se o ferro, o metal, a ciência já estava avançada, existia ali a astrologia, tanto é que o nascimento de Jesus ele é manifestado aos magos, né, aos 3 magos que chegam, né, com incenso, com ouro e com mirra para presentear o nascimento ali do Senhor Jesus. E ali existe um trabalho do Espírito Santo em Jesus, né? Ele é batizado, ele prega durante 3 anos, ele é acusado, crucificado, né, inocentemente, ressuscita no 3º dia e ele sobe aos céus. Ele fica 40 dias. Eu fico impactado com essa ressurreição de Jesus. Que ele fica 40 dias passeando pelo planeta, né? Passeando ali em Israel, aparecendo para várias pessoas. E quando ele sobe numa nuvem de glória, os testemunhos e os relatos estão nos evangelhos de João, de Marcos, né? Mateus e Lucas. Acontece o 3º nível, que é Deus morando em todos, ou seja, Deus fazendo do nosso corpo um tabernáculo. João 4,26 diz que é chegada a hora e vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não precisamos subir a Jerusalém, não precisamos subir aos altos montes, porque o Espírito de Deus que está aqui comigo, ele habita dentro de mim. Então o texto diz que Deus foi sobre todos, no meio de todos, Jesus no meio de todos e em todos. E ele revelou-se à humanidade em 3 formas distintas, né? E nessas formas distintas nós vemos, eu creio que não vai restar dúvida agora de quem está atuando agora sobre a igreja, que é o Espírito Santo. Então hoje nós vivemos as obras e os seus feitos, né? Hoje precisamos entender que o tempo de habitação, né? Jesus profetizou esse tempo para a mulher samaritana. Acabei de ressaltar. João 4,23. Chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então o judeu sempre adorou em verdade. A adoração do judeu continua até hoje. Israel continua lamentando até hoje, no Muro das Lamentações. Ele continua pedindo: Senhor, envia-nos o Messias para destruir os meus adversários. Israel adora, né, na verdade, no Torá, na letra. Nós que recebemos na categoria dos gentios, adoramos o Senhor no Espírito. Amém? Então é algo sobrenatural de Deus. Amém? Então, o judeu, ele ainda espera o Messias. Nós temos o Messias, porque Jesus disse: vim para os que eram meus, os meus não me receberam. Jesus está falando da relação do Espírito Santo com o adorador, em espírito e em verdade. Fala de algo tremendo, de algo que é poderosíssimo, de conhecimento, de fogo. O avivamento, né? Ele é a teologia pegando fogo, e o conhecimento, ele é a teologia incendiada. Precisamos sim de um conhecimento profundo da palavra de Deus, mas somente o conhecimento não resolve, né? Não há nada mais solene que um velório. É o conhecimento sem o Espírito, a letra sem o Espírito. A própria Bíblia diz: a letra ela mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos ter o equilíbrio. Você também não pode ser só querer o Espírito Santo e não buscar as Sagradas Escrituras. Você também não pode só querer buscar as Sagradas Escrituras e não buscar o Espírito Santo. Você vai ver muita gente que ora, mas não tem conhecimento.
E uma hora a dificuldade virá, porque nós só podemos vencer o inimigo através da palavra de Deus. Jesus sempre, quando enfrentou o inimigo, ele dizia: está escrito, ao Senhor teu Deus somente adorarás. Então, para a gente entender essa aula, né, esse ensino, nós vamos separar os tempos. Então, existem 3 tempos de 3 formas distintas. Amém? Deus sobre todos, Deus por meio de todos e Deus em todos. Então Deus, ele é um Deus de ciclo, ele é um Deus geracional. Lembre-se que da geração que caminhou sobre o deserto, todos se foram, permaneceu-se Josué e Calebe, e uma segunda geração que nasceu no deserto, cresceu-se no deserto e herdou como herança a terra prometida. Moisés, Josué, Calebe. Moisés contempla de longe e é levado ali pelo Senhor. Existe uma guerra muito grande, uma batalha. Judas, o livro de Judas diz que houve uma guerra entre Miguel e Lúcifer sobre para quem ficava, para quem iria ficar. Houve uma guerra sobre o corpo de Moisés. E Deus esconde o corpo de Moisés. Mas Josué e Calebe, eles entram na terra com uma geração que não viu os milagres. Não tinha idade para ver, ouviram e se esqueceram. Efésios 4, 5, 6 diz assim: um só corpo, uma só fé, um só batismo. Olha que coisa tremenda, né? A igreja é composta por um só corpo, por uma só fé, por um só batismo, que é um só Deus, que é o Pai de todos, o qual é sobre todos, por meio de todos e também em todos. Isso é algo de sensibilidade espiritual, né? O Deus Pai, ele se revelou na história da humanidade nessas 3 formas distintas: sobre todos, por todos e em todos. Eu acho que ficou um pouquinho claro que a nossa geração, a geração dos apóstolos, desde o livro de Atos, nós vemos que quem está no comando é o Espírito Santo de Deus. E através de Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então ele agora está em todos. E se analisarmos as Escrituras, veremos que desde a história da humanidade, essas 3 fases do Deus único, a Bíblia diz: houve um tempo que Deus agia de fora para dentro. Depois Deus se fez carne por Cristo e passou a sentir as dores do homem, como Cristo. Passou a conviver com o homem, como Cristo. Passou a ser por todos, pagou o pecado de todos. Jesus diz em João 14,16: e eu rogarei, ou eu pedirei ao Pai, o outro. Percebeu? Um outro tempo, um outro momento, a outra dispensação. Em João 16,7 ele diz: se eu não for, o outro, quem é o outro? O Espírito Santo, não poderá vir. Então está muito claro para mim e para você, Está muito claro, através dessa encarnação, Jesus foi encarnado na terra, através do ventre de Maria, no trabalhar do próprio Espírito Santo de Deus, porque o anjo Gabriel ele diz: virá sobre ti o Espírito Santo e tu gerarás uma criança. E o nome dela será Emanuel, que significa justamente Deus conosco. Então ficou claro o tempo, João 1 diz assim que Jesus é o verbo, no início, o verbo, a palavra, o verbo encarnado que andaria entre nós. Como foi profetizado pelas Sagradas Escrituras, que diz que eis que chegará o dia em que dirão: o tabernáculo de Deus está entre nós. A missão de Jesus na terra, o trabalho de Jesus na terra. João 1 diz que no princípio era o verbo é Deus,
O Verbo estava com Deus. Por meio dele todas as coisas foram completas e nada do que foi feito, nada do que foi trabalhado, tudo o que foi trabalhado no Espírito Santo no princípio foi por causa do Verbo. Quem é o Verbo? Jesus, a palavra. Então hoje nós temos o Verbo e temos o Espírito Santo que pairava sobre as águas para nos levar, a nos conduzir ao reino de Deus e nos ajudar a entender o reino de Deus. Então Jeremias disse: a próxima vez que o templo for construído, não será por mãos humanas, nem pedras, betume ou qualquer outro tipo de material, mas a próxima vez que o templo for construído, será em vossos corações, e vocês tabernacularão com ele, com o Espírito de Deus. Então hoje nós somos o que? O tabernáculo. Jeremias também diz do oleiro, que Deus é o nosso oleiro e nós somos o vaso. Então o templo de Deus hoje somos eu e você. É a igreja do Senhor espalhada sobre a terra, com vários nomes, várias doutrinas, vários usos e costumes. É engraçado que sempre tem uma igreja para um tipo de crente. Isso é tremendo. Nós não vamos ter desculpa de que não faltou uma igreja para você congregar. Mas vivemos um tempo agora que Deus habita em todos através do Espírito. E afirma que é o tempo de atuação. O livro de Atos, que significa a palavra Atos, ação, agir, Deus Pai, Deus Filho e agora o Deus Espírito se movendo. É tempo de entendermos a importância da obra e a atuação do Espírito Santo em nosso meio, porque sem o Espírito Santo nós não podemos fazer absolutamente nada. É o Espírito Santo de Deus quem governa a igreja quando os pastores permitem. Então estamos vivendo um tempo de habitação, estamos vivendo um tempo da presença. É glória de xarabaçu. É forte o mover de Deus. Ontem nós recebemos um amigo, E aí, ele deve estar escutando esse podcast. Mas na hora que eu abracei ele, pastor, fiquei todo arrepiado. Eita glória! O meu espírito, o Espírito Santo que habita em mim, deu um chacoalhar no corpo dele e ele sentiu o quê? Força e poder. Amém? Então hoje estamos vivendo o tempo da habitação de Deus em nós, como eu falei. Gálatas capítulo 4, versículo 6, Gálatas fica no Novo Testamento. Ele diz assim: porque sois filhos, apóstolo Paulo dizendo, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, o qual vos clama, Abba, Pai. Hoje é o tempo do Espírito Santo. Podemos sim prestar adoração a Ele? Sim. Podemos adorá-lo porque Ele é Deus. Podemos enaltecê-lo porque Ele é Deus. Toda vez que nós o adoramos, Ele está transferindo, e está levando essa adoração por meio de Jesus, para Jesus, para o próprio Deus. Então Ele veio para ser adorado? Sim. Alguém pode dizer: não, ele veio para dar testemunho de Cristo. Quem veio para dar testemunho de Cristo foi João Batista. O ministério de João Batista é todo focado em palavras proféticas, Ele veio para anteceder aquele. O próprio João diz: eu vos batizo com água, mas virá alguém que vos batizará com fogo, e eu não sou digno de desatar essa sandália. Então Jesus veio para dar testemunho do Pai, e também é digno de adoração. Então todos os três, que é um Deus único, é um Deus triuno, mas um Deus único, que se manifestou em 3 níveis, é digno de adoração.
Filipenses 2, 9 e 11 diz: Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até Deus se esvaziou, né? Ele falou: vou deixar a glória para o meu filho. Eu vou declarar, eu vou deixar que o meu filho seja glorificado. Meu filho seja glorificado, eu serei glorificado, o Espírito Santo é glorificado. Amém? Quando Jesus é batizado, há uma manifestação da Trindade. O Espírito Santo se manifesta ali no batismo no Jordão. João Batista batiza Jesus, o Filho, né, de Deus. O Espírito Santo aparece ali como uma forma corpórea da pomba, né, do Espírito de Deus, da paz, e Deus aparece, todos que estavam ali, ouve-se uma voz dizendo assim: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então o nível de adoração que devemos prestar a Jesus é algo tão sério, tão comprometedor, né, e serve também de testemunha para o próprio Deus. Então neste mesmo texto aprendemos como adorar Jesus. Isso se faz para a glória do Pai. Então, quando você adora Jesus através do Espírito Santo, você está glorificando a Deus. Se a sua vida for uma vida cativa de adoração a Jesus, a sua vida será para a glória de Deus, não para a glória de homens. Quando dissemos que não devemos adorar o Espírito Santo, nós estamos pecando. Nós estamos propondo uma guerra de poder na divindade. E na divindade não há guerras de poder, porque todos recebem, porque todos são um, e um são três, é uma multiplicação poderosa. Deus não é um só em essência, então não há guerra, nem divisão, nem facção na divindade. Ninguém rouba o lugar de ninguém ali, porque todos recebem a adoração. Mas a atuação hoje é do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo final. Então, o Espírito Santo veio para os últimos tempos. Quando você adora o Pai, você adora Deus. Quando você adora o Filho, você adora a Deus. Quando você adora o Espírito Santo, você adora a Deus. Então esquece essa mentalidade, né, de testemunha de Jeová, de qualquer outra religião ou doutrina que fala que o Espírito Santo é somente uma força, que é poder, que é um revestimento. Não, toda vez que nós deleitamos em adoração, nós estamos glorificando o Pai através do Filho e por meio do Espírito Santo que habita em nós. Eu acho que agora ficou claro. Mas se não ficou claro ainda, o Espírito Santo, né? Nós podemos dizer: Espírito Santo, eu te adoro. Eu sempre tive uma grande dificuldade em relação a isso, porque eu vim de uma linha de uma escola católica e sempre via o Espírito Santo como aquela luzinha azul naquela salinha lá da Igreja Católica. E com uma força, depois ouvi-se que era uma força por causa do vento, grande vento impetuoso, por causa da manifestação ali, estavam todos reunidos no meu lugar, e veio, né, um vento como impetuoso, línguas como de fogo. Mas durante a minha caminhada, eu precisei entender e caminhar com o Espírito Santo e tentar de todas as formas não magoá-lo. Que quando a própria Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo de Deus. Se a Bíblia está dizendo não entristeceis, como isso acontece? Através dos nossos pecados. Então essa pessoa do Espírito Santo que habita em nós fica triste. A Bíblia diz que o Espírito Santo também ele é ciumento. Esse ciúme não é um ciúme pecaminoso, porque Deus não habita em pecado e Deus não peca. Mas em hebraico, traduzindo a palavra ciúmes, podemos comparar a palavra ciúmes como cuidado, como prioridade. A prioridade do Espírito Santo é o crente. E a prioridade do crente é o Espírito Santo de Deus, que foi dado por meio de Jesus, quando subiu aos céus.
Então, Pai, eu te adoro. Jesus, eu te adoro. Espírito Santo, eu te adoro. E Deus é glorificado. Então, pare de filosofar, né? Pare de teologar, pare de tentar dar nome ou separá-los, porque eles são inseparáveis. Adorar Jesus é para a glória de Deus. Adorar o Espírito Santo de Deus é para a glória de Deus. Então você precisa entender que o Espírito Santo, ele quer morar em você. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei. Então toda manifestação do Espírito, é por isso que o diabo confunde a mente de muitas pessoas quando vê as manifestações. Satanás tentou o tempo todo confundir as manifestações do Espírito Santo com manifestações demoníacas, com coisas, de espirituais das trevas. As pessoas às vezes perguntam por que as pessoas caem em poder, porque ninguém consegue aguentar o poder do Espírito de Deus. Porque as pessoas porque os demônios se manifestavam quando viam Jesus? Porque Jesus estava cheio do Espírito Santo. Se você está andando com gente endemoniada e as pessoas não se manifestam perto de você, é porque você precisa estar cheio do Espírito Santo. Pastor, como é que vai ser isso no trabalho? Haverá salvação. Porque a manifestação dos demônios, acontecendo manifestação de demônios, vai acontecer a manifestação de libertação. Essa pessoa vai ser liberta e vai reconhecer Deus e vai dar glória a Deus. Então nós precisamos compreender esse mistério de Deus. Ele diz assim: aquietai-vos, ficai em Jerusalém, para que do alto sejam revestidos de poder e autoridade. Depois que eles são revestidos, os demônios caem aos seus pés, os enfermos são curados e milhares de pessoas são salvas. Milhares de pessoas têm um encontro genuíno, um encontro poderoso com Deus. Então tudo que o Espírito Santo faz é para glorificar o Pai e o Filho. É interessante essa obra. Eu estou aprendendo e ainda tenho muito a aprender sobre essa obra do Espírito Santo. Precisamos compreender o agir dele no culto, o agir dele na igreja. Mas a igreja tem que terminar 9 horas, 9h15, 9h10. E se o Espírito Santo quiser que termine mais tarde? E se o Espírito Santo também quiser que termine mais cedo? E se o Espírito Santo quiser manifestar no meio do louvor? E se o Espírito Santo quiser começar a palavra antes do louvor? Precisamos estar atentos. Às vezes, pessoas, às vezes ele desorganiza o conjunto para organizar a banda. Às vezes ele organiza a banda para desorganizar o conjunto. O Espírito Santo, ele não pode ser dado ao mundo, mas ele foi presenteado para você. E muitas vezes nós não valorizamos o que nós somos em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você é a menina dos seus olhos, dos olhos de Deus. A Bíblia diz que Pedro diz que vós sois geração eleita, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócios do Senhor. Eu vou parar por aqui, porque é muita coisa que Deus vem nos falando e nós vamos orar. Amém? Pega a sua água, minha água está aqui. Pegue um copo com água, vamos orar. Espírito Santo de Deus, vai correndo, pega o seu copo com água aí, bota a água aí, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te amamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos. Precioso Espírito Santo, precioso Espírito Santo, precioso, vai agora, aviva, Senhor, a obra desse crente, molha ele com as águas do Espírito, mas também incendeia ele com o fogo da presença. Espírito Santo, troca as nossas vestes, nos ajude, é uma sexta-feira, precisamos da sua ajuda, precisamos dessa revelação, precisamos do teu amor, do teu cuidado, precisamos das maravilhas que o Senhor tem derramado no meio de nós. Precisamos, Espírito Santo de Deus, Consolador, visita aquele que está passando por lutas, por dificuldades, aquela pessoa que está agora no leito de hospital.
Aquela pessoa que está no tratamento do câncer, que passou aí agora por várias sessões, pela sessão vermelha, tá indo para verde, depois vai para branca, tá fazendo químio ou tá fazendo rádio. O Espírito Santo visita agora, porque o poder do teu Espírito, ó Deus, manifesta como Deus Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura as nossas enfermidades. Isaías 53 diz que o Espírito de Deus, ele foi através de Cristo. Ele não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para ele como homem de dores, homem que havia padecido, mas ele levou sobre si, ele passou sobre si as nossas iniquidades. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor, ele está sobre mim, é no Antigo Testamento. Lembra? Mas João 7,38 diz, se creres em mim, Jesus diz, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Era profético. Então, o passado, o presente e o futuro. O passado, Isaías diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Uma repartição do Espírito. Jesus é morto, crucificado, e a Bíblia diz que o véu se rasgou. Então ele tabernaculou. Ele sobe e ele manda o Espírito Santo para morar dentro do tabernáculo que sou eu e você. Futuro. Presente, Jesus ministrando seu ministério durante 3 anos e meio. Futuro, Jesus falou, eu vou enviar o Consolador para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Espírito Santo, então, sustenta essa pessoa, visita essa pessoa agora, Espírito Santo. Ela pode estar agora cozinhando, ela pode estar dormindo, ela pode estar na sala, ela pode estar indo para o trabalho, ela pode estar enfrentando várias guerras. Essa pessoa pode estar enfrentando guerras que eu não conheço. Ela pode estar enfrentando lutas com seus filhos, né? Lutas com um papel de ser mãe, que é um trabalho dificílimo. Lutas para sustentar sua casa. Muitas vezes o final de mês chega, o dinheiro não sobra. Lutas contra o pecado, contra as bandejas e as tentações de Satanás. Então essa pessoa está passando por muitas guerras. Ela precisa de um revestimento. Ela precisa de um entendimento de que o Espírito Santo de Deus vai habitá-la através de Cristo, da confissão de Cristo, da confissão dos seus pecados, porque ele diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Então o Espírito Santo visita essa casa agora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.